E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras? Preparados. Beleza. Hoje a gente vai discutir um tema que sempre causa bastante debate. A relação, entre cristianismo e o pluralismo religioso. É um assunto bem importante, especialmente hoje em dia. A gente vê tantas religiões diferentes, tantas visões de mundo. E a grande questão que a gente vai tentar responder nesse deep dive é a seguinte: será que todas as religiões são igualmente válidas? Ou será que o cristianismo, quando afirma que Jesus é o único caminho para Deus, está sendo, intolerante com as outras crenças? É uma pergunta complexa e para nos aprofundar nesse debate, vamos usar como base a obra Is Jesus the Only Way? Isso. A gente vai explorar os argumentos a favor e contra a exclusividade do cristianismo, para te ajudar a formar a sua própria opinião sobre esse tema tão importante. É isso aí. A ideia é provocar a reflexão e o debate. Mas antes da gente começar, aquele recadinho básico. Se você gostar do conteúdo, não esquece de dar like, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com a galera. Isso ajuda muito o canal a crescer e a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E se tiver alguma sugestão de livro para a gente discutir aqui no Fé em Letras, manda para a gente nos comentários. Adoramos sugestões. Valeu. Agora, voltando ao nosso tema principal, uma crítica que a gente sempre ouve ao cristianismo é que a afirmação de que Jesus é o único caminho soa meio, sei lá, arrogante. Arrogante, intolerante. Especialmente no mundo que valoriza tanta diversidade. Sim, o escritor Alan Watts, por exemplo, ele criticava bastante essa exclusividade do cristianismo. Dizia que isso seria um obstáculo para criar uma religião global. Tipo uma religião que abrangesse todo mundo. Isso, uma religião mais inclusiva, mais tolerante. Entendi. E ele argumentava que essa postura do cristianismo era, sei lá, parecida com a postura do Império Romano. Comparava, com a tolerância que o Império Romano tinha. Eles aceitavam Jesus como mais um deus no panteão deles. Sei. Mas, pelo que eu sei, os cristãos daquela época não aceitavam essa ideia, né? Não, de jeito nenhum. Eles acreditavam que a fé em Cristo exigia exclusividade. Não dava para dividir o altar com outras divindades. Exato, era uma questão de fidelidade ao único Deus verdadeiro. E essa postura radical dos primeiros cristãos, né? É uma das coisas que mais intrigam as pessoas até hoje. Sem dúvida. Como entender essa exclusividade do cristianismo num mundo onde a religião parece mais com self-service? Cada um meio que escolhe o que quer acreditar, né? Monta seu próprio combo de crenças. E aí fica a pergunta, o cristianismo está desatualizado? Ou será que tem algo mais profundo por trás dessa afirmação tão categórica? Para a gente começar a desvendar esse mistério, precisamos entender melhor o que significa pluralismo religioso. Bom, e como a gente faz isso? O teólogo Donald D. Carson, no livro The Gagging of God, ele define 3 tipos de pluralismo. 3 tipos. O pluralismo empírico, o afetivo e o filosófico. Interessante. E qual a diferença entre eles? A gente pode começar pelo pluralismo empírico, que é o mais fácil de entender. Beleza. Explica pra gente. O pluralismo empírico é simplesmente reconhecer que existem várias religiões no mundo. Tipo, olhar em volta e ver que tem gente que acredita em coisas diferentes. Isso é a constatação da diversidade religiosa na prática. A gente vê isso nas escolas, né? Sim, com alunos de diferentes religiões, e também no crescimento do ateísmo e do agnosticismo, na proliferação de novas religiões, seitas. O mundo está cada vez mais diversificado, inclusive em termos de crenças. Exato. E nos Estados Unidos, essa busca por significado se tornou tão individualizada que até surgiu o termo sheilaísmo para descrever esse fenômeno. Sheilaísmo? Que nome curioso. O sociólogo Robert Bellah, no livro Habits of the Heart, ele conta a história de uma enfermeira chamada Sheila, que basicamente criou sua própria religião. Sério? É uma mistura das crenças que faziam sentido para ela. Interessante. É como se cada um montasse sua própria playlist religiosa, né? Uma ótima analogia. Escolhendo as músicas que mais lhe agradam. E o pluralismo afetivo, onde ele entra nessa história. O pluralismo afetivo vai além de simplesmente reconhecer a diversidade. Ele envolve valorizar, celebrar essa pluralidade. É a postura de quem vê beleza na variedade de expressões da fé humana. Seria tipo dizer, que legal que cada um tem a sua crença e que bom que a gente pode conviver em paz respeitando as diferenças. Perfeito. Um exemplo disso foi o discurso do Swami Chidananda no Parlamento Mundial das Religiões, em 1993. O que ele disse? Ele defendeu que todas as religiões devem ser não apenas toleradas, mas amadas e apreciadas. Uau. Mas é importante lembrar que tolerância não significa concordar com tudo, né? Claro, a gente pode respeitar a crença do outro sem necessariamente achar que ela é verdadeira. Exatamente.
é essa ideia de que todas as religiões têm algo de bom. Me lembra a famosa frase da Marilyn Monroe. Qual frase? Eu acredito em tudo um pouquinho. Ah, sim. Essa frase ilustra bem essa tendência moderna de abraçar várias crenças, filosofias. Criar um coquetel espiritual personalizado. É a era do faça você mesmo aplicada à religião. E o pluralismo filosófico, como ele se encaixa nesse cenário. O pluralismo filosófico é o mais complexo dos três. Ele parte do princípio de que todas as religiões são igualmente válidas e que nenhuma delas possui a verdade absoluta. É a negação da existência de uma verdade universal em matéria de fé. Então, seria como dizer que todas as religiões estão certas, mesmo que se contradigam. Em essência, sim. Para esse tipo de pluralismo, a verdade é relativa. Depende do ponto de vista de cada um. Mas isso não leva a algumas contradições. Leva a várias. O Carson, por exemplo, ele argumenta que, para o pluralista filosófico, qualquer ideia de superioridade religiosa é errada. A única verdade absoluta é que não existem verdades absolutas. Mas isso não seria em si uma afirmação de verdade absoluta. Exatamente. Ah. É uma das contradições do pluralismo filosófico. Ele se enrola na própria lógica. É um paradoxo. Yeah. E como essa visão se manifesta na prática? Um exemplo interessante é a Capela de Todas as Fés, construída na Universidade Vanderbilt em 1993. Que capela é essa? A proposta da capela é ser um espaço neutro, sem símbolos religiosos específicos. O espaço para todas as religiões. Isso. Judeus, muçulmanos, cristãos, todos compartilhando o mesmo espaço físico. É como se fosse um restaurante self-service religioso, né? Boa analogia. A ideia é que Deus se manifesta de diversas maneiras e que a forma como o adoramos é irrelevante. Interessante. Mas essa afirmação não seria um pouco presunçosa? É um dos pontos fracos do pluralismo filosófico. Ele ignora que as religiões têm diferentes concepções de Deus. E de salvação? Exatamente. A ideia de que todas as religiões levam ao mesmo Deus, como se fossem caminhos diferentes para a mesma montanha, é questionável. E o John Hick? Ele não defendia o pluralismo. Sim, ele comparava as religiões a um mosaico, onde cada peça contribui para a beleza do conjunto. Mas essa analogia não é um pouco simplista. É sim. As peças de um mosaico se encaixam perfeitamente, formam uma imagem harmônica. Já as religiões? As religiões têm visões de mundo muitas vezes conflitantes. E aí surge um problema. Será que essa tolerância do pluralismo filosófico se aplica a todas as crenças? Inclusive aquelas que defendem a verdade absoluta. Exato. Se o pluralismo se coloca como a única verdade válida, ele não estaria sendo intolerante com quem discorda. É uma ótima pergunta para a gente refletir. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos analisar como o pluralismo está influenciando o próprio cristianismo. A gente chegou na parte em que a coisa fica ainda mais interessante. Qual parte? A influência do pluralismo dentro da própria igreja. Parece que essa onda do relativismo acabou invadindo o território da fé cristã, né? A gente vê muitos cristãos hoje em dia buscando conciliar sua fé com a ideia de que a salvação pode ser encontrada fora da igreja. Mas espere, isso não seria uma contradição? Por quê? Se Jesus é o único caminho, como outras religiões poderiam levar à salvação? Essa é a grande questão. O catolicismo romano, por exemplo, desde o Concílio Vaticano II, tem se mostrado mais aberto a essa possibilidade. A possibilidade de salvação fora da Igreja Católica. É. Uau, que mudança, hein? Para uma igreja que, por séculos, se considerava a única detentora da verdade, é uma mudança e tanto. E essa tendência não se limita ao catolicismo. Um estudo do James Davison Hunter, da Universidade da Virgínia, mostrou que a maioria dos estudantes em faculdades e seminários cristãos questiona a necessidade da fé em Jesus para a salvação. Sério. Muitos acreditam que Deus, em sua infinita misericórdia, vai salvar todas as pessoas boas, independentemente da religião. Então, seria um vale-tudo da salvação. A ideia é que o que importa é ser bonzinho, não a religião que você segue. Parece que a gente está entrando num terreno meio pantanoso, hein? Com certeza. Essa visão, embora bem intencionada, se afasta da doutrina tradicional. Um dos defensores dessa perspectiva é o teólogo Clark Pinnock. O que ele diz? No livro A Wideness in God's Mercy, ele argumenta que o cristianismo não seria a única religião válida. E que outras religiões também poderiam oferecer a salvação. É uma salvação, digamos, parcial. Peraí, então para ele, Jesus salva, mas não só sozinho. Ele precisou de uma ajudinha do Buda, do Maomé. É mais ou menos por aí. A ideia é que, já que a Bíblia afirma que Jesus é o Salvador de todo mundo, e nem todo mundo tem a oportunidade de conhecê-lo através do Evangelho, então Cristo se manifestaria também em outras religiões. Manifestaria como salvando as pessoas através delas. Ele chama isso de finalidade de Cristo. A ideia de que Cristo vai salvar todo mundo no final, independentemente de terem ou não fé explícita nele. Entendi. Mas e a questão da fé?
que é tão central para o cristianismo, né? Ele simplesmente ignora essa parte. Não exatamente. Ele fala em fé implícita em Cristo. Fé implícita. Ele argumenta que o que realmente importa para Deus é a direção do coração e não o conteúdo da teologia. Então, tipo, muitas pessoas acreditariam em Cristo se tivessem a oportunidade de conhecê-lo. Exatamente. Seria tipo uma crença à distância em Jesus, meio que um crush teológico. É uma analogia divertida. Mas é importante dizer que essa visão do Pinnock é controversa. Muitos teólogos cristãos rejeitam essa ideia. Faz sentido. Afinal, como alguém pode ser salvo por Cristo sem conhecê-lo de verdade? Pois é. E como saber se a direção do coração de alguém está realmente voltada para Deus, se a pessoa não tem um compromisso claro com a verdade revelada em Cristo? São perguntas que nos fazem pensar, né? Parece que essa tentativa de conciliar o cristianismo com o pluralismo acaba gerando mais dúvidas do que respostas. E aí fica a questão: como o cristianismo tradicional, aquele que se baseia na Bíblia, se posiciona diante dessa onda pluralista? Boa pergunta. Dá para acreditar na exclusividade de Cristo num mundo multirreligioso sem ser considerado intolerante? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar às raízes do cristianismo. As raízes. Analisar como os primeiros cristãos lidaram com a diversidade religiosa do seu tempo. Afinal, o pluralismo não é um fenômeno moderno, né? Verdade. A Bíblia foi escrita num contexto de grande diversidade religiosa, onde o povo de Deus era constantemente tentado a adorar outros deuses. E como eles reagiam a essa tentação? Eles adotavam uma postura pluralista, aceitando a validade das outras religiões. De jeito nenhum. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a mensagem é clara. Existe apenas um Deus verdadeiro. E a salvação só é possível através dele. No livro de Josué, por exemplo, a gente vê o líder desafiando o povo a escolher: ou servem a Deus ou aos deuses estrangeiros. E qual foi a resposta? Eu, a minha casa, serviremos ao Senhor, eu declaro Josué, deixando claro que a fé em Deus exige exclusividade. Uma escolha radical, sem espaço para meias verdades. Exatamente. E essa postura se repete ao longo da história bíblica. O profeta Elias, por exemplo, no Monte Carmelo, ele confronta os profetas de Baal. O que ele fez? Desafia o povo a decidir de uma vez por todas quem é o Deus verdadeiro. Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no, exclama Elias. Mostrando que não dá para conciliar a fé em Deus com a adoração a outros deuses. É isso aí. Uma postura corajosa, né? É. Especialmente numa época em que o politeísmo era a norma. Hum. Mas e os primeiros cristãos? Como eles lidaram com o desafio do pluralismo? Eles viviam num ambiente cosmopolita, em contato com diversas culturas e religiões. Verdade, o Império Romano era um caldeirão cultural, né? Sim. As grandes cidades, como Antioquia, Corinto, Éfeso, eram lugares onde diferentes religiões e filosofias se misturavam. E os cristãos? Eles, em vez de se adaptarem a essa mistura, mantiveram a crença na unicidade de Cristo, defendendo-a com firmeza diante dos desafios do paganismo, do judaísmo, das filosofias da época. Imagino que essa postura tenha gerado conflitos, perseguições. Com certeza. Mas é importante destacar que a firmeza na fé não significava intolerância ou violência. O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua pregação em Atenas, ele demonstra respeito pela religiosidade dos atenienses. Ele reconhece a busca deles por Deus. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele aponta a ineficácia dos ídolos e a necessidade de se arrependerem e se voltarem para o único Deus verdadeiro. Ou seja, dá para ser firme na fé sem ser fanático. A gente pode discordar da crença do outro sem desrespeitá-lo como pessoa. Exatamente. E essa é uma lição importante para os cristãos de hoje, que vivem num mundo cada vez mais pluralista. É preciso defender a verdade com coragem e convicção, mas sem cair na armadilha da intolerância e da arrogância. É um desafio e tanto. Mas como conciliar a tolerância com a crença na verdade absoluta? Como dialogar com outras religiões sem comprometer a fé em Cristo? Essa é a questão que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho, Que legal! onde vamos analisar a relação entre tolerância e verdade à luz dos ensinamentos de Jesus. Então, se você quer saber como o cristianismo responde ao desafio do pluralismo, não perca a parte final do nosso Deep Dive. A gente volta já já. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho, sobre cristianismo e pluralismo religioso. A gente viu, né, que os primeiros cristãos se mantinham firmes na fé, mesmo vivendo num contexto de grande diversidade religiosa. Mas será que essa postura, será que ela significava intolerância? E como os cristãos de hoje, como eles podem conciliar a crença na exclusividade de Cristo com respeito às outras religiões? Uma pergunta muito importante, né? Para os cristãos que vivem num mundo cada vez mais plural, a gente precisa lembrar que a história do cristianismo, infelizmente, tem as suas manchas. Ao longo dos séculos, muitas atrocidades foram cometidas em nome de Deus. As cruzadas, a Inquisição, as guerras religiosas. É um passado sombrio que a gente não pode ignorar.
Parece que em vários momentos da história a mensagem de amor e compaixão de Jesus foi completamente distorcida. Com certeza. Essas atitudes intolerantes e violentas, elas vão contra os ensinamentos de Jesus, que nos ensinou, né, a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A verdadeira tolerância cristã, ela se manifesta no respeito à dignidade humana, na defesa da liberdade religiosa e no diálogo respeitoso com quem pensa diferente. Mas essa tolerância, ela não pode significar uma relativização da verdade, né? Aceitar a crença do outro não quer dizer que a gente precisa abrir mão da nossa própria fé. Claro que não. O cristianismo genuíno, ele busca a verdade com tolerância. Afirmar que Jesus é o único caminho não significa desrespeitar ou agredir quem segue outros caminhos. A gente precisa lembrar que a tolerância, ela se aplica às pessoas e não aos seus erros. Entendi. A gente pode discordar da crença do outro sem desqualificá-lo como pessoa. Mas como explicar essa exclusividade do cristianismo num mundo que valoriza tanta diversidade? Não seria mais fácil dizer que todas as religiões são, sei lá, caminhos diferentes que levam para o mesmo lugar? É uma tentação, sem dúvida. Mas, para entender a resposta do cristianismo, a gente precisa voltar a um ponto central. A crença na unidade da verdade. A verdade, por definição, ela é única e coerente. Não pode haver contradições naquilo que é verdadeiro. Mas 2 não pode ser igual a 4 e 5 ao mesmo tempo. Faz sentido. Mas como essa lógica? Como ela se aplica à religião? Da mesma forma, se a gente analisar as diferentes religiões, vai encontrar várias contradições em relação à natureza de Deus, à salvação, à vida após a morte. O politeísmo contradiz o monoteísmo. A reencarnação se choca com a crença na ressurreição. Se todas as religiões fossem igualmente verdadeiras, nenhuma delas seria de fato verdadeira. Ou seja, o relativismo religioso, ao tentar abraçar todas as crenças, acaba no fundo esvaziando elas de significado. É como se tudo é verdade fosse o mesmo que nada é verdade. Exatamente. E é por isso que o cristianismo, ao afirmar que Jesus é o único caminho para Deus, se coloca em contraposição ao pluralismo filosófico. Essa afirmação, ela se baseia em várias declarações do próprio Jesus, como aquela famosa frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Uma declaração bem radical, né? Que não deixa muita margem para dúvidas. E essa exclusividade de Jesus como Salvador, ela se conecta à sua divindade, afirmada no Antigo Testamento e confirmada no Novo Testamento. "Voltem-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro", declara o Senhor em Isaías. Jesus, ao se identificar como o único caminho para Deus, ele está assumindo a posição de Deus, o único Salvador. Entendi. Mas essa ênfase na unicidade de Cristo, ela não seria uma forma de elitismo religioso, tipo, só os cristãos se salvam e o resto da humanidade está condenada. Não, de jeito nenhum. O cristianismo, apesar de ser exclusivo na necessidade da fé em Jesus, ele é inclusivo ao oferecer a salvação a todos, independente da sua origem, da sua condição social. A graça de Deus, ela se estende a toda a humanidade. Então a salvação não é tipo um prêmio para os mais bonzinhos. E não é um prêmio. Ou para os mais esforçados. Não, é um presente gratuito, oferecido a todos que creem em Jesus. É a graça de Deus, né? Exatamente. E essa graça, ela se manifesta de forma plena na morte e ressurreição de Cristo, que é o ponto central da fé cristã. Me explica melhor isso. Qual a relação entre a morte de Jesus, né, e a salvação da humanidade? A morte de Jesus na cruz, ela é o sacrifício perfeito que expia os pecados da humanidade, satisfazendo a justiça de Deus e abrindo caminho para a reconciliação com Ele. É como se Jesus tivesse pago a nossa dívida, assumindo o castigo que nós merecíamos. E a ressurreição de Cristo, ela é a prova, né, de que Ele venceu a morte e a garantia da vida eterna para quem crê nele. Mas por que essa necessidade de um sacrifício? Porque Deus não podia simplesmente perdoar os nossos pecados assim, sem exigir um pagamento. A resposta está na natureza de Deus. Deus é justo e santo. E o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. A gente não pode simplesmente ignorar o pecado. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, e a misericórdia de Deus, ela se manifesta em oferecer um substituto para essa punição. E esse substituto é Jesus, né? É. Que assume o nosso lugar na cruz, recebendo o castigo que a gente merecia. Por isso que a gente fala tanto em graça, né? Exatamente. Porque a salvação é um presente imerecido. Um ato de amor e misericórdia de Deus para a humanidade. Com certeza. E essa mensagem de esperança, ela se torna ainda mais poderosa quando a gente considera a realidade do pecado como um problema universal que afeta todos nós. Negar o pecado ou relativizar a gravidade dele é fechar os olhos para a realidade da condição humana. Tem gente que acha que o pecado é só uma invenção, né? Uma invenção da religião para controlar as pessoas. Mas a verdade é que a gente sente as consequências do pecado na nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos, na sociedade. Sim. A tendência, né, do ser humano é minimizar os próprios erros e apontar o dedo para os outros. Mas a Bíblia, ela nos confronta com a verdade.
Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Ninguém escapa. E essa constatação, ela nos leva de volta à necessidade de um Salvador. Se todos pecaram, todos precisam de perdão e de reconciliação com Deus. É aí que entra a figura de Jesus, né? Sim. O único que pode nos livrar da condenação do pecado. E nos dá a vida eterna. Exatamente. A fé cristã, ela não é só um conjunto de regras ou de rituais, mas é uma experiência de transformação através do encontro com Cristo. Por isso a gente fala tanto em novo nascimento, né, em vida nova. A partir do momento que a gente se entrega a Jesus, a gente começa a ver o mundo com outros olhos, a viver para um novo propósito. Chegamos ao final do nosso mergulho. Mas a reflexão, ela continua, né? E a pergunta que fica é, se o cristianismo estiver correto, qual o impacto dessa verdade na sua vida? Vale a pena você se aprofundar nesse assunto e tirar suas próprias conclusões. Com certeza, a fé cristã não é algo que a gente pode simplesmente ignorar. Ela nos confronta com a verdade, sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre Deus. E essa verdade tem o poder de transformar nossa vida para sempre. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, deixem sugestões de livros nos comentários. E não se esqueçam de dar like, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. A sua participação é muito importante para o crescimento do Fé em Letras. Até a próxima. E que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês.